Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Eu vou deixar só mais um pouquinho para que os demais possam entrar para acompanhar conosco essa noite de conversa que teremos. Boa noite, eu sou a Milena e é sempre um grande prazer estarmos aqui reunidos para falarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo, o Evangelho de amor, que nos fortalece tanto a cada dia e nos impulsiona para buscarmos ser pessoas melhores, pessoas mais esclarecidas. E para que a gente inicie o nosso momento da noite, seria bacana falarmos um pouquinho de Emmanuel. Emmanuel, que, como bem sabemos, era um dos mentores espirituais de Chico Xavier. E no livro Mãos Unidas, ele diz que através do corpo físico é que somos pacientemente burilados pelos instrumentos da natureza. Então, antes de nós darmos continuidade ao que Emmanuel nos fala, nós vamos pedir a permissão do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, para fazermos a prece de início e darmos continuidade na nossa conversa. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração. Vamos neste instante elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e rogar, Senhor, a presença do Mestre amado Jesus, pois sabemos que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. E assim, Senhor, sentindo sua presença magnânime, rogamos a Ti para que nesta noite possamos ter esclarecimentos necessários à nossa evolução espiritual. Mestre amado Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Graças te damos, que assim seja. Bom, então, pessoal, dando continuidade ao que estávamos falando, segundo Emmanuel no livro Mãos Unidas, através do corpo físico é que somos pacientemente burilados pelos instrumentos da natureza. E assim, temos a oportunidade de quitação dos débitos perante a lei que nos governa os destinos. Como já sabemos, a lei divina é o que nos governa. Portanto, renascer, e aí eu trago renascer no sentido de reencarnar, é caridade divina. É o Pai nos olhar e permitir que retornemos para que consigamos cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas aí vem o questionamento: será que nós valorizamos a vida como tal oportunidade? Será que nós valorizamos a reencarnação, a oportunidade que tivemos? Haroldo Dutra Dias, em um vídeo que circula na internet, fala sobre valorização da vida. Ele expõe sobre a série 30 Reasons Why, que no decorrer dos capítulos, a personagem principal cataloga 13 motivos para deixar de viver, vindo no final a se matar. E em contrassenso a essa ideia, Haroldo explica que em O Livro dos Espíritos podemos encontrar pelo menos 1019 razões para entender a vida como o bem mais precioso, concluindo que nós continuaremos a viver depois da morte, que o suicídio é uma ilusão
que quando tomados de eventual sentimento doloroso, devemos procurar ajuda. O problema é que a ideia de ajuda ainda assusta muitas pessoas. Infelizmente, alguns de nós ainda tendem a achar que são fracos se não conseguem lidar com seus problemas sozinhos. A questão é que vivemos sob a égide da lei da sociedade, portanto, é natural precisarmos uns dos outros. Outro dia tive uma conversa com um amigo muito querido, o que me chamou bastante atenção. Ele disse que estava cansado, se sentindo sobrecarregado, não aceitava a ideia de não conseguir lidar com seus próprios erros. A grande chave nesse caso é reconhecermos que a perfeição ainda é uma possibilidade muito longínqua. Nós ainda somos seres muito pequenos para estarmos em um nível em que não erraremos. Então é natural errarmos, é natural ainda sofrermos. Mas reconhecer essa imperfeição, ainda é muito difícil. Por quê? Porque ainda somos muito vaidosos, muito orgulhosos. Então, nos colocamos nessa posição de autocobrança excessiva. E aí vamos chegar a um ponto que não suportaremos essa pressão que nós mesmos estamos nos impondo. Inclusive, fiz até essa analogia com ele. É como se estivéssemos carregando uma mochila e dentro dela nós vamos colocando todas as pedras do caminho. E essas pedras a gente colocaria e seriam na vida real as expectativas, as dores, as frustrações, as provas pelas quais nós passamos. Só que nós não precisamos lidar com tudo isso sozinhos e nem de uma vez só, pois tudo isso, na verdade, faz parte de um processo, o processo do nosso próprio autodescobrimento, a questão do conheça-te a ti mesmo que Sócrates vem nos trazer. E após esse autodescobrimento, passaremos por um posterior processo de cura e libertação. Então, quando nós falamos de tudo isso, dessa cobrança, dessa pressão, nós chegamos em um instituto, num fator, numa situação muito triste em nossa realidade, que é o que chamamos do suicídio. Suicídio é ato de pôr fim à própria vida, sendo um comportamento descrito ao longo da história da humanidade e presente em todas as culturas, classes sociais e que acomete pessoas de várias idades. Na visão científica, possui determinantes multifatoriais, portanto, resulta de uma complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, culturais e socioambientais. Assim, não pode ser considerado causal ou simplista por acontecimentos pontuais. É a consequência final de um processo. Por isso é tão difícil explicar porque algumas pessoas decidem cometer o ato, enquanto outras, em situação similar ou idêntica, não o fazem. E até mesmo, inclusive, em situações muito piores. Em realidade, muitas famílias enlutadas atribuem o suicídio, essa perda, a depressão, a ansiedade, culpa, remorso, fracasso, humilhação, excessivas cobranças sociais, financeiras. Mas a explicação, nós, enquanto espíritas, sabemos que vai muito além desses parâmetros. Mas de onde nasce, Milena, o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de muitos indivíduos? E aí eu trago o Espiritismo, essa doutrina consoladora. Na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade vem nos esclarecer que tal fato se dá por efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade.
A ociosidade, sabemos nós, que está muito ligada à falta de trabalho, de sermos úteis em qualquer idade que seja. Então, quando eu falo qualquer idade que seja, eu digo desde criança até a fase da madurez, a fase adulta e da velhice. Porque vemos muitas crianças que não têm obrigações e por isso ela fica sem fazer nada, assistindo televisão o dia inteiro, fica jogando joguinhos de violência, o que estimula nela apenas coisas negativas, quando na realidade ela podia estar exercendo determinadas obrigações, como ajudar nos deveres domésticos, como fazer sua própria tarefinha de casa, da escola, e assim, conforme a idade, essas obrigações, essas responsabilidades vão aumentando. E, inclusive, quando idosos, nós sabemos que muitas pessoas entram em depressão por não estarem fazendo nada. Então, é necessário que essa mente esteja trabalhando de alguma forma. Então, a ociosidade está muito ligada à questão mental. É se sentir útil da forma como você pode. Inclusive, ao ser questionado sobre o que devemos pensar do suicida voluntário, na pergunta 945 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, a lei do trabalho, ao fazer com que a humanidade se movimente, saindo da inércia, da ociosidade, nos conduz a suportar as provações com mais paciência e resignação. Não é à toa que existe aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. Porque quando nós colocarmos a nossa mente em um estado de ociosidade, nós estamos permitindo influenciações negativas e com isso nós estamos deixando de cumprir com o nosso objetivo, que é fazer o bem. O segundo motivo, como colocado para nós, é a falta de fé, que é uma variante muito importante, pois muitas vezes incidimos no erro de julgar que aquela pessoa que tenta o suicídio ou comete esse ato, falta Deus no coração, quando na realidade Deus não falta nenhum de nós, muito pelo contrário. Cristo predizia: vós sois deuses. Portanto, todos nós temos dentro de nós a centelha divina. O que nos falta é acreditar que nada acontece por acaso e tudo é submetido às leis divinas. Com esse esclarecimento, não nos seria tão doloroso suportar as nossas respectivas provas e expiações, pois aí começaríamos a compreender de forma genuína que a ninguém é dado um fardo mais pesado do que aquela pessoa possa carregar. E para finalizarmos esse contexto, o terceiro item, o terceiro fator é a saciedade, que é o estado de completa satisfação física, sem que a pessoa valorize o que realmente importa, que são as questões que vêm da alma, os valores morais. Muitos pais, na criação de seus filhos, incidem em erro quando se fala da saciedade. Talvez por isso o suicídio seja o segundo principal motivo de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Falando também sobre um outro conhecido querido meu, outro dia eu conversava com ele sobre o seu pensamento de alguns anos atrás. Nós conversamos quando ele tinha cerca de 16 anos e ele me disse assim: olha, eu vou estudar muito, trabalhar muito, porque eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, porque os meus filhos não vão passar a vergonha que eu passei de ser sustentado por outros, de não ter condição de comprar um prato de comida. Eu vou estudar e vou conseguir trazer tudo isso para eles.
E hoje em dia ele é muito bem sucedido, é médico, mora na Alphaville e nós sentamos para conversar, ele até com os olhos marejados, emocionados para falar sobre isso, disse para mim que talvez ele tenha invertido seus valores, porque hoje ele tem 2 filhos. O filho mais velho já está entrando na terceira faculdade, não se decide ainda o que ele quer ser, não sabe qual trabalho que deve desenvolver, o que ele vai fazer. E a filha, ainda mais nova, ainda está no ensino médio, no segundo ano. Segundo ele, outro dia, ela estava com muitas dificuldades com nota. E mesmo assim, estava querendo ir em festa, estava querendo fazer compras, comprar roupa. Então ele sentou com ela e falou assim: olha só, minha filha, deixa eu te explicar. O seu pai, ele veio de uma origem muito humilde, eu fui muito pobre, e para a gente chegar onde a gente chegou, eu tive que me esforçar muito. E você não está fazendo isso. Ele disse para mim, sabe o que ela me respondeu? Pai, quem foi pobre foi o senhor, eu não. E aí ele ficou totalmente decepcionado, porque naquele momento ele caiu em si que ele era quem ele é hoje por conta das dificuldades que ele passou. E que os seus filhos, por terem toda essa saciedade, tudo de mão beijada, sem qualquer merecimento, passaram a não valorizar seus privilégios. E isso é muito complicado, porque quando a pessoa não reconhece tudo que ela tem de privilégio, ela não consegue valorizar sequer a vida que ela tem, a oportunidade da reencarnação. No livro Mãos Estendidas, o espírito Luiz Sérgio, através da psicografia de Irene Pacheco Machado, ele relata que em dado momento se encontrou com Lucy. Lucy era uma jovem que com 15 anos tinha cometido suicídio, em razão de uma decepção amorosa, algo muito trivial aí para nós que passamos para a fase adulta e nós sabemos que vão acontecer várias decepções amorosas no decorrer das nossas vidas. Lucy conta para Luiz Sérgio que tinha conhecido Alexandre, que estava apaixonada e não conseguiu negar as suas investidas em decorrência disso. Veio a se entregar e teve intimidades sexuais. Depois disso, ela passou a ser uma pessoa que cobrava muito de Alexandre, que não aguentou e terminou o namoro. Então, Lucy começa as investidas e Alexandre ainda assim não o dá a liberdade que ele queria, até que um dia ela chega na casa dele e ele apresenta uma moça, fala que era sua noiva a partir daquele instante. E Lucy relata que ela sai dali totalmente desesperada, não conseguia acreditar, com uma dor profunda e com um pensamento fixo de se matar. Lucy então sai, vai até sua casa e se joga do edifício de sua residência. Então, ela questiona Luiz Sérgio, depois de ter recebido tratamento no plano espiritual, o porquê não existe na Terra campanhas de esclarecimento e prevenção do suicídio. Ela diz assim que nós falamos muito sobre aborto, nós falamos sobre assassinatos, sobre roubos, mas não falamos sobre um crime que ela acredita ser o pior, que é tirar a sua própria vida. E Luiz Sérgio vem trazer para nós essa percepção de que o suicídio ainda é um tabu. Ocorre que esse livro é de 1985 e uma notícia boa é que com a constante evolução da humanidade, verificamos que a Organização Mundial da Saúde ela já instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nós bem sabemos que agora o mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo, onde a gente busca valorizar a vida, busca prevenir o suicídio e busca esclarecer as pessoas sobre essa questão para que a gente possa também se colocar aí à disponibilidade para ajudar. Mas de onde vem
o Setembro Amarelo? Qual que seria essa origem? Na realidade, o dia 10 de setembro foi o dia que o Mike M, é uma figura americana, em 1994, vem a entrar dentro do seu Mustang. Ele tinha um carro amarelo, um Mustang amarelo, que ele cuidava daquele bem, daquele objeto, e ele entra dentro do seu carro, dá um tiro na cabeça e se mata. A questão é que os pais e amigos do Mike não entendiam de maneira nenhuma por que Mike tinha cometido aquele ato. Ele não aparentava nenhum problema, ele não demonstrava que precisava de ajuda. E aí, ao invés dessas pessoas se revoltarem, esbravejarem contra Deus, fizeram ao contrário. No dia do velório, eles fizeram uma cesta com fitas amarelas presas a cartões, e esses cartões tinham uma mensagem: se você precisar, peça ajuda. E estavam disponíveis para quem quisesse pegá-los. A partir de então, começaram as campanhas de prevenção ao suicídio e valorização à vida em massa aqui para nós, e vindo dos Estados Unidos por todo o mundo. Então a gente vê a massificação do Setembro Amarelo, a necessidade de falarmos sobre questões boas com essas pessoas, de nos disponibilizarmos para ajudar quem esteja com desgosto da vida e auxiliar aí nesse caminho que é tão doloroso, mas que é natural, porque se não fosse para passarmos por ele, não estaria acontecendo. Deus é justo, nós admitimos esse Pai bondoso, misericordioso e ao mesmo tempo justo. Então nada acontece por acaso. O problema é que estima-se que anualmente mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio. E a cada adulto que se suicida, pelo menos outros 20 atentam contra a própria vida. Daí a necessidade de compreendermos todo o cenário alarmante a fim de que possamos auxiliar na prevenção. Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, através da psicografia do Divaldo, esclarece que nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Então, como falamos anteriormente, duas pessoas, duas individualidades diferentes, distintas, se colocadas sob uma mesma situação, podem ter atitudes diversas. E, na realidade, provavelmente terão atitudes distintas, diferentes, porque cada um vai apresentar um estado de ânimo diferente, cada um vai ter uma forma de encarar, ou vai ser mais resignado, ou vai ser com mais revolta, né? O Espiritismo, na verdade, ele vem nos trazer essas verdades para que a gente consiga enxergar esses problemas, essas dificuldades, com uma renúncia a tudo que é material, uma abnegação maior e uma resignação de que causas existem para aquilo estar acontecendo, sejam elas atuais, desta encarnação, ou sejam elas anteriores a essa vida. Então, tudo faz parte da lei da justiça. Em estudos sobre valorização da vida e prevenção do suicídio, verificamos que as principais metas para planos de prevenção do suicídio são conscientização da população, divulgação responsável pela mídia, então isso estaria atrelado porque nós conseguimos conscientizar a população a partir do momento que divulgamos essas questões e tratamos sem tabu sobre o suicídio. O Programas em Escola, e aí nós estamos falando muito sobre educação. A educação é necessária para a nossa melhoria, a educação é necessária para que compreendamos valores que até então estão sendo deixados para trás. A disponibilidade multissetorial para prevenção, e isso a gente inclui as redes de apoio,
que são fatores de prevenção, envolvem institutos de assistência social, de saúde, seja ela médica, psicológica, terapêutica, educação, cultura, mídia, lideranças comunitárias e religiosas, e aí nós trazemos os tratamentos espirituais, dentre outros fatores que possam proteger as pessoas à prática desse ato. A redução do acesso aos meios letais, em especial quando a pessoa dá indícios de comportamento suicida. Então, se você percebe que tem alguém que já tentou suicídio ou que está dando um indício de que tenha esse comportamento ou esse pensamento, você não vai colocar disponível para essa pessoa uma faca ou uma arma ali do lado da cama dela. Não! A gente vai reduzindo esse acesso, a gente vai trabalhando na prevenção. A manutenção atualizada das estatísticas sobre o suicídio e o monitoramento da efetividade das ações de prevenção idealizadas pelo plano. Então, para que a gente possa evitar, prevenir o suicídio, é necessário todo um planejamento estatal, toda uma conversa multissetorial para que isso se dê de uma forma muito mais positiva. E se não for possível, um planejamento dentro da nossa casa espírita, dentro das escolas que a gente frequenta, dentro do nosso trabalho, mas um planejamento para que a gente consiga resgatar essas vidas. E se a gente conseguir com uma conversa, com uma indicação para que aquela pessoa busque uma terapia, busque um tratamento espiritual, se a gente conseguir evitar que essa pessoa venha a suicidar, nós já estamos cumprindo o nosso papel enquanto espíritas, enquanto pessoas que buscam praticar a caridade, exercitar o amor ao próximo. Em relação a isso, vemos também que o Ministério da Saúde disponibiliza alguns sinais de alerta para prevenção de suicídio. Eles disponibilizam no site do Ministério mesmo. O primeiro deles é o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas. Então, se a gente percebe que alguma pessoa próxima, um familiar, um amigo, está mudando o seu comportamento, está ficando mais violento, não está conseguindo se concentrar, não está conseguindo manter uma linha de raciocínio e quando ele te cumprimentava, dava bom dia, a partir de agora é só aquelas respostas. Bom dia porque não quero falar com você. Observou essa mudança para pior, a gente já deve ficar atento. Segundo sinal seria a preocupação com a própria morte ou a falta de esperança. Então, aquela pessoa que começa a pensar, quando eu morrer, eu vou deixar minha casa, meus bens para tal pessoa. Quando eu morrer, eu quero que isso aconteça. Ou a pessoa perde a esperança de que lá na frente tudo vai se organizar, as coisas vão melhorar. Porque a gente tem que ter aquele conceito clichê de que depois da tempestade vem o arco-íris. Porque é assim, a vida, ela tem altos e baixos. Então, se você tá no baixo agora, daqui uns dias você vai passar pro alto. Mas quem tá com esse comportamento suicida, ele já começa a não ter esperança. Acha que sempre vai ficar ali naquele baixo e nada vai melhorar, nada pode acontecer para que sua vida deixe de estar naquela zona nebulosa. O terceiro sinal seria a expressão de ideias ou de intenções suicidas. E isso nós devemos nos alertar muito. Aquelas questões, vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar mudar algo, eu só quero me matar. E aí essas expressões de comportamento suicida devem chamar a atenção e, inclusive, a gente tem que ter em mente que elas não vão vir apenas da forma verbal. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento de tanta dor, de tanta turbulência interior,
que ela vai manifestar, às vezes, pelas redes sociais, às vezes com mensagens, cartas, desenhos. Então, isso é algo que deve ser um sinal de alerta para nós, enquanto familiares e amigos. Outro sinal é o isolamento. Então, se a gente percebe que a pessoa não quer ir mais em festinhas de família, não quer mais encontrar com os amigos, não quer conversar com ninguém, não aceita a opinião dos outros e quer lá ficar só no seu quarto fechado, quieto, luz apagada, a gente tem que ligar o sinalzinho de alerta também, porque essa pessoa, se não estiver com pensamentos suicidas, está muito suscetível a influenciações inferiores e pode também estar com diagnóstico de alguma outra doença, como depressão, síndrome do pânico. E esses diagnósticos, eles não são para rotular a pessoa, muito pelo contrário, é para libertar. Porque o que acontece? Essas doenças já foram estudadas. Os psiquiatras, eles utilizam métodos de tratamento para auxiliar a pessoa e fazer com que ela consiga ter força para caminhar na sua vida. Então, a gente deve deixar de lado ali aquele preconceito, aquela ideia equivocada de que psiquiatra, psicólogo é só para louco, porque não é, né? E tendo em mente que todos somos doentes, a gente consegue aceitar melhor o fato de ter eventual diagnóstico em relação a essas doenças mentais, a essas doenças psiquiátricas. E outros fatores, outros sinais que a gente deve se atentar é perda de emprego, crises econômicas, discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Isso é muito comum na fase da juventude, porque nesse instante a pessoa está se autodescobrindo, está sabendo o que ela gosta, do que ela não gosta, e aí tem que passar por todo o preconceito da sociedade, da família, o autopreconceito para se aceitar. Então, é muito delicado nesses casos. E a gente engloba também sofrimento no trabalho, diminuição ou ausência de autocuidado, conflitos familiares, perda de entes queridos, doenças crônicas, entre outros fatores que possam vulnerabilizar a pessoa. Ainda que esses fatores não possam ser considerados como determinantes, mas que quando aliados uns aos outros, a gente tem que ficar com uma atenção redobrada. Então, se aconteceu da pessoa estar sofrendo uma discriminação por conta da sua orientação sexual e ela começa a se isolar, começa a falar frases suicidas, mudar seu comportamento, então a gente já deve ligar a nossa anteninha para auxiliar aquela pessoa. E sobre a valorização da vida em si, Joana de Ângeles, ela também nos esclarece no mesmo livro acima citado. Abra-te a outros corações que anelam por amizade e aumenta o seu círculo de companheiros, transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Então, quando nós nos abrirmos para outras pessoas, para novas amizades, para novos amores, para nos conectarmos mais com os nossos familiares e virarmos a chavinha do perdão em relação a eventuais sentimentos ruins que possamos estar guardando, a gente consegue ser mais agradecidos pelo ato de viver, pela nossa encarnação. Ela diz ainda que o evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sombra da saudade e aclara o enigma da morte. Então, o evangelho do Cristo vai fazer com que nós tenhamos olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e que a gente consiga compreender que aquilo que queremos na realidade é matar a nossa dor e não nos matarmos. E para que a gente mate a nossa dor, é necessário a gente enfrentá-la.
nunca anulá-la. Então percebam que a dor, ela vai ser inevitável, tendo em vista que todos nós somos imperfeitos, erramos e precisamos pagar por essas dívidas, por esses débitos. E com essa compreensão, o sofrimento passa verdadeiramente a ser opcional. Porque aí a gente não muda a dor, mas a gente muda a forma como nós nos comportamos diante da dor. Então, o caminho para valorizarmos a vida, ele é único. E se nós seguirmos todos os exemplos deixados pelo Cristo, nós vamos com certeza enxergar que temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Percebam que o Espiritismo, ele vem trazer para nós toda uma interpretação do Evangelho do Cristo que facilita essas compreensões e faz com que nós consigamos caminhar de uma forma mais leve. Às vezes a gente fica tão preso a determinada situação que a gente esquece de olhar para trás e perceber que existe todo um universo diante de nós de possibilidades, de caminhos e que a gente não está preso, né? Nós vemos em muitas manifestações mediúnicas irmãos desencarnados que estão em desespero, achando que estão presos, acorrentados, que estão em celas, quando na realidade por trás não existe nada. É a nossa mente que nos prende ainda nesses pensamentos inferiores. É a nossa mente que nos faz enxergar as provações como algo ruim, quando na realidade são essas provas que vão nos impulsionar. Essas provas que vão fazer com que a gente evolua e consiga ser melhores dia após dia. Então, a palavra é ressignificação de sentimentos. É sentirmos, sabemos que sentimos e a partir daí pensarmos o que fazer disso. Continuar insistindo ou passar a enxergar aquilo como algo necessário à minha evolução, necessário ao meu aprendizado, necessário para que eu conseguisse me tornar um novo ser e melhor do que eu era. Então, mais uma vez a gente repete. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ninguém vai ao Pai senão por Ele, devemos compreender que seus exemplos são códigos de conduta que nós devemos seguir. E se o Cristo passou por todo o sacrifício do Gólgota, caminhou sendo açoitado, carregando a sua cruz, passando fome, sede, dificuldade, nós também passaremos. E nós passaremos a partir de então, a partir do conhecimento de que a reencarnação é uma oportunidade divina, é um presente divino, de uma forma feliz, de uma forma a valorizar tudo que temos, tudo que somos. Porque Deus não nos criou para sofrermos. Deus criou para que cada um de nós consiga retornar à sua casa. Então, essa é a mensagem da noite. Eu espero que todos nós estejamos, a partir de então, revigorados, compreendendo todos os nossos processos íntimos e que percebemos a necessidade de ressignificar sentimentos ruins para que possamos harmonizar as nossas energias. Essa é a mensagem da noite. Vou fazer a nossa prece para finalizarmos. Vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração. Neste instante, Senhor, sentindo todas as energias benfazejas,
Vamos agradecer por mais esta oportunidade divina de estarmos reunidos em seu nome, de estarmos em companhia da espiritualidade superior, rogando a Ti, Mestre amado, para que consigamos ter força, perseverança e a fé necessária para o nosso caminho de evolução, por vezes tão doloroso, mas tão necessário. E assim, Senhor, mais uma vez te agradecemos. Esteja conosco hoje e sempre. Graças te damos, que assim seja. Muito obrigada a todos que nos assistiram, aos que irão nos assistir. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.